Olá pessoal, mais um podcast da W Vegan, um podcast diferenciado que falaremos de veganismo, vegetarianismo, saúde, amor, felicidade, né? Estou aqui com a minha esposa Fernanda e com dois convidados super especiais, Magda e o Gustavo. Se apresentem primeiramente. Olá, pessoal. Bom, sou a Magda, mais conhecida aí como Personal Magda Pink, né? E tô super feliz de estar aqui sendo convidada para essa troca de conhecimento, né? Acredito. Momento histórico da W Vegan, né? Mais exatamente. Criando legal. o podcast vegano, vegetariano, enfim, assuntos relacionados. Tem poucos, eu acho que no Brasil, né? E obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, Gustavo, você agora. Além de gremista, que eu já descobri. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou casado com a Magda. Não sou vegano, mas eu acho que eu tenho um trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos aí, principalmente por causa dela. Eu sou chefe amador e chefe amador, chefe de cozinha amador. Bom saber. E eu só tenho desenvolvido receitas veganas. Legal. Então, assim, é engraçado porque eu não tenho mais vontade de fazer receitas que não sejam veganas. E quem sai ganhando com isso? Lógico, com certeza. Ô Magda, vamos começar um pouquinho com a sua história do seu fisiculturismo. Conta pra gente que é fisiculturismo. Isso, eu tô assim. Conta um pouquinho do seu esporte pra gente. Esse esporte ele é recente na minha vida, né? Eu comecei há pouco tempo. Inclusive vou fazer a minha estreia agora, porque eu tentei o ano retrasado, eu tentei estrear, aí veio a pandemia, cancelou tudo. Porque eu sempre pratiquei vários outros esportes, né? Eu tô nessa área como treinadora e também como atleta há muito tempo. E o fisiculturismo entrou recentemente, foi um pouco antes da pandemia. Acabei não conseguindo, né, entrar para as competições porque foram canceladas e agora eu vou retornar com tudo. Quer dizer, retornar para algo que eu estou começando, né? Então, mas por que isso aconteceu agora, né? Isso surgiu depois dos 40 anos de idade. A pessoa fala, poxa, você só agora, né? Tantos anos na atividade física, só agora você quis ir praticar algo assim. Justamente por conta das pessoas que me procuravam, né? Eu lembro que até foi uma conversa definitiva onde eu tomei a decisão, foi uma aluna que falou para mim assim, o meu sonho era ter umas coxas de fisiculturista, mas eu sei que eu nunca vou conseguir realizar esse sonho. Daí eu falei, mas por quê? Né? Ela estava treinando há pouco tempo no meu estúdio, porque lá em casa é todo mundo vegetariano. Aí eu falei, você sabia que eu sou vegana? E na época eu estava muito forte, assim, com muita massa muscular. Ela arregalou o olho e falou, como assim você é vegana? Eu falei, sim, eu sou vegana. Então, quer dizer, o fato de você não se alimentar com nada de origem animal não quer dizer nada se você vai ganhar músculo ou não. Se você nunca treinou forte para ter hipertrofia, sendo vegetariano ou não, você não vai ganhar. Né? E, inclusive, tem muitos veganos que hoje falam, não consigo ter massa porque eu sou vegano. Então, dentro do próprio veganismo, tem pessoas que ainda não entenderam que para você ser forte, você tem que puxar ferro e tem que se alimentar, mas não necessariamente de carne. Exatamente. Aí eu falei, quer saber? Eu vou... E além dessa aluna também, muitas mulheres que chegavam para mim, muito mais jovens que eu, com 30 anos, 32 anos, falando, agora já não dá mais. Eu falei, caramba, então eu me enterro, porque eu já tô com mais de 40 anos, né? Não dá mais. Eu falei, não, eu vou começar algo agora, nessa altura da minha vida, e ainda com esse desafio mostrando que mesmo sendo, né, vamos dizer, uma vegetariana estrita, porque é isso que o vegano é, né, eu vou conseguir ter esse volume todo, ter essa definição que qualquer outro atleta teria. Então, a gente, em vez de explicar, a gente vai lá e mostra. Exato. É isso que eu quis. Né? Isso é muito motivante para as pessoas. Isso vem trazendo muitas pessoas para iniciar a transição. Então, muita gente que eu tenho contato começa a participar da minha vida e eu não comento nada, mas as pessoas começam a admirar a forma que eu vivo e ver como eu gosto de viver assim e fala, cara, tem alguma coisa aí que ela faz que é muito bom. O que será? Então eles vêm com essa curiosidade e aí é onde eu consigo introduzir, né, a ideia. E quanto tempo você é vegana? Se você for falar de veganismo, né, da filosofia, eu posso dizer que desde que criança, né?
Porque aos 3 anos de idade, eu já sofria com isso. Eu já não entendia. Eu não entendia por que as pessoas precisavam matar os animais para comer. Era algo que, para mim, era muito estranho. Não era aceitável. Então, eu via os adultos, então era uma decepção todos os dias, porque eu via as pessoas que eu amava, que eram os adultos, que deveriam ser os meus heróis, que deveriam ser os meus exemplos, fazendo isso. E eu falava, gente, mas como assim você mata a galinha e para eu comer? Então eu tenho histórias assim muito tristes, assim, que eu chorava, que eu brigava. Lembro que aos 5 anos de idade eu empurrei a minha bisavó, derrubei ela de raiva. Não de raiva, porque eu queria salvar a galinha e ela queria matar a galinha. E eu, para defender a galinha... Você não é do Sul, ou é? Não, eu fui criada em Bauru. Uma época eu fui para Maringá. Nossa, mudei... tinha a tradição de cortar o pescoço da galinha. Isso, ela fazia exatamente isso. Então eu chegava lá, as galinhas estavam penduradas, eu ia lá, tirava, eu roubava as galinhas, peixe. Então, enquanto as crianças estavam brincando, eu não me divertia quando era criança. Quem via de fora, que não sabia o que passava pela minha cabeça, achava que era uma criança normal. Mas eu falo que eu tentava me camuflar no meio das outras crianças para ter um comportamento igual, porque eu queria ser aceita. Né? Eu achava que eu tinha que ser aceita, e eu não me sentia igual, porque eu falava, não quero participar disso. Então eu brincava, mas pensando no peixe que o pai da amiguinha acabou de pescar, e estava lá no tanque agonizando, e eu corria escondida, abria a torneira. Mas isso doía em mim, então eu sofria muito. Aí chegava, quem abriu a torneira? Então eu ficava salvando, né? Comecei a resgatar bicho na rua com 6 anos de idade. Tive experiências traumáticas, tive uma experiência até que eu comecei a escrever agora, né? Isso, quando eu consegui lançar, né, o que eu estou escrevendo, eu vou mostrar lá. Eu tive uma experiência também com minha avó também, que não entendia, e eu trouxe um gato da rua, ela foi lá e, sabe? Então, assim, são experiências na infância que não foram muito legais. Vivi uma infância onde eu tive altos e baixos, na verdade mais baixos, que eram ou eu estava doente, porque eu me recusava a comer carne. E Você era obrigada a comer carne? Não é que os meus pais não me criaram. Eles não me criaram. Então, todas as pessoas que me criaram, né? Uma hora eu estava com a minha mãe, uma hora com a avó, outra hora com a vizinha, entendia que eu precisava comer carne. Né? Eles têm que comer, filha, você tem que comer, porque senão você fica doente. Então, eu beliscava, eu passava mal de não fisicamente, emocionalmente. Daí isso refletia pro físico. Então, eles não faziam por mal, não me obrigavam. Então, assim, ou eu não comia e ficava mal, ou eu comia e eu comecei a associar isso, comecei a perceber que eu tinha muita amidalite, muita inflamação, muita coisa assim no corpo que não era legal. E foi, assim, fato, a partir do momento que eu fiquei mais velha, que eu comecei a largar primeiro a carne, né? E eu comecei a perceber que isso tinha uma relação com a minha saúde, eu fui cada vez mais abandonando as coisas, só que a partir do momento que eu comecei a entender que existe tudo na natureza. Porque o que eu tinha era o que a maioria das pessoas tem, a falta de conhecimento. Por isso que hoje, por mais que alguém pergunte, fale uma coisa para mim que muitas pessoas julgam, né? E falam, isso que essa pessoa está perguntando é ridículo, como é que ela não sabe disso? Aí eu olho para trás e falo, eu também não sabia. E eu não sabia recentemente. Por exemplo, o whey protein é uma coisa que até 2017 eu tomava. 2017 foi há pouco tempo. Acho que foi 16, 17 por aí. 17. E eu tomava, mas eu tive até um patrocínio, né? Que eu abandonei quando eu decidi que eu não ia tomar mais whey protein. Eu nem conhecia a W Vegan e não sabia em 2017 que tinha suplemento. E como que você conheceu a gente? Cara, eu acho que eu tava assim, na minha vida surgiu, acho que eu tava buscando respostas. Eu tava assim, em sofrimento, lembra? Eu tava em agonia, porque eu falava, gente, o mundo não vai mudar, o mundo não tá mudando. Desde criança tá a mesma coisa, parece que só piora, né? E aí eu decidi, eu falei assim, olha, eu mesmo tendo medo de perder massa muscular, eu vou largar o suplemento, porque na minha profissão eu precisava ter um corpo. Eu sou educadora física. Sim. E eu precisava ter, né, essa massa muscular. Eu falei, não, eu vou arriscar, eu vou ficar sem o suplemento. E aí eu abandonei, fiquei um período muito grande só com alimentação vegetal. Aí eu conheci a W Vegan porque eu acho que assim, eu vou falar a verdade, eu acho que Deus me colocou, sabe? Assim, eu até fico emocionado, vou chorar aqui. É verdade, porque a gente vai buscando as respostas e graças a Deus sempre vai vindo aquilo. E chegou um momento, eu falei, gente, eu queria tanto, né, continuar no meu esporte,
Mas por Ter que a mesma performance, ter a né? mesma performance? Será que não tem nada? E aí a primeira vez que eu fui tentar procurar alguma coisa, apareceu ali, né? Já apareceu o nome, eu vi vegan, eu falei, cara, o que é isso? Eu entrei lá para ver, né? Acho que foi Instagram. Acho que foi isso, né? 2018. Nós estamos em 2021. 2021. E aí eu falei para ele, aí foi assim. Agora pro Gustavo. Ih, Vamos lá. Eita! Você não é vegano, Não. né? Quando você conheceu Magda... E é gaúcho, E né? é Falei gaúcho, isso. e é gaúcho. É. Quando você conheceu Magda, ela já não comia carne. não, nós estamos juntos há quase 20 anos. Então eu conheci ela ainda comia alguma coisa. Mas era aquela coisa... É engraçado porque a gente tinha muita coisa na casa da minha família inteira extremamente carnista, queijos, vinho, enfim, aquela coisa toda. E ela chegava, eu sempre percebia que ela era aquela que ficava meio assim, não, tá, vou comer, sabe? Aquela coisinha assim, mas comia mais por educação, né? E aí a gente foi se Fazendo conhecendo, Para fazendo não um social, desagradar, né? porque eu queria ser aceita pela família, por todas as pessoas, sempre quis, né? Enquanto eu estava focando nisso, eu fiquei em sofrimento. Porque eu não segui o que eu queria. E aí ela com o tempo ela começou, eu como, ainda como, né? Não vou ficar aqui sendo... Não, lógico que não. E nem vai ser claro. julgado por isso. É lógico, não, É. e assim, eu tô bem tranquilo com isso, porque eu já fiz tentativas, eu tento sempre que eu posso, eu tento evitar. E essa questão realmente de queijos, por exemplo, era uma coisa que incomodava ela. Eu falava, come, meu, isso aqui é o queijo tal, pelo amor de Deus, come, isso é caro, a gente luta por... Mas eu percebi que isso começou a incomodar ela, né? Você lembra que a primeira vez que eu comi pizza na minha vida, verdade. eu tinha 28 anos já, eu comi para agradar ele. Na verdade. Da minha vida Isso é inteira. amor, hein? Aí eu Isso é comi amor. pizza com queijo, mas eu ficava tentando assim, ai, não dá, né? E aí, assim, ela veio nessa trajetória. De verdade, no início eu critiquei muito, assim, não apoiei. Mas aí, com o tempo, você vai percebendo, você vai entendendo as coisas, você vai olhando aquela coisa realmente que faz sentido. E hoje tem muitas vezes que quando eu como me machuca, sabe? Eu percebo que aquilo não é uma coisa que... E eu fico assim, cara, você é muito fraco, você tem que tentar, você tem que fazer mais esforço. É que cada um tem o seu momento, tempo, né? né? Tem Eu o acho seu que sim. time, né? E eu achei muito, muito interessante a sua história, Magda, porque influenciou muito no seu psicológico, né? E é o que acontece com muita gente, que as pessoas tentam agradar, às vezes, os outros, né? E acabam não fazendo, às vezes, o que você quer. Mas a W Vegan tá aí pra isso, né? Como você disse, você ficou até emocionada. A gente veio mesmo para impactar, porque muita gente entrava em contato e falava, poxa, faz isso, faz aquilo de suplementação, porque eu não encontro vegano. E hoje a gente tá... Na verdade, a W Vegan, ela não foi criada porque nós éramos veganos, né? Na verdade, Nós não Vegan, éramos. Na verdade, a W Vegan, ela foi criada por uma oportunidade de negócios. A gente viajava muito para fora, e a gente via tanta coisa lá fora que quando chegava aqui no Brasil, falava, poxa, não tem nada, então vamos lançar. Aí lançamos. Então ela nasceu para ser uma empresa que visava somente lucro, né? Eu comia 700 gramas de carne por dia. Era no café da manhã, no almoço e na janta, assim, todo santo dia. E quando chegava final de semana, comia muito mais. Até parecia gaúcho. Até parecia Mas aí a gente começou a participar de feiras. A gente começou a conhecer o público vegano, vegetariano. A gente falou, poxa, os caras são legais, né? Os caras não são chatos. Os caras não são pálidos. Os caras, a gente conheceu o Fefeu, né? O Fefeu gigante. E aí a gente se tornou, porque quando você mergulha nesse mundo, a gente falou, poxa, estamos nesse mundo, estamos lucrando com isso e no final de semana comprando carne. Então não tá legal essa história. Esse lucro, ou a gente deixa a empresa ou a gente se torna. E a gente se torna, graças a Deus. Você vive o que você fala e vende, né? Não tem como não tem como eu vender o meu serviço, né, de personal, por exemplo, se eu não vivenciar o que é o treinamento. É muito difícil. E a gente quebrava um elo. Imagina, você vegano, você tem toda a filosofia, tal. Aí quando chegava no Alain, ele ia no açougue e comprava carne. O seu elo foi quebrado. Mas é engraçado porque é assim que eu me sinto com relação a ela. Porque eu me sinto quebrando esse elo dela, né? Mesmo com o intuito de, por exemplo, eu quero fazer um prato vegano, eu fico tentando desenvolver receitas para ela e tudo, mas no final
aquilo é, pra mim, assim, eu não consigo só viver daquilo, eu ainda dependo dessa questão da carne, pra mim ainda é uma coisa, uma dependência. Eu acho que é muito mais realmente uma dependência do que qualquer outra coisa, porque na minha cabeça, emocional, eu né? sei que isso vamos falar assim, não é que é errado, né? Uma coisa que é imputado, sociedade, aquilo tudo é o certo, aquilo é correto. Mas hoje eu, por exemplo, aquilo me faz mal e eu sinto eu quebrando exatamente esse elo com ela. Certamente esse podcast vai ser, acho que, o podcast mais importante. Por quê? Porque nós criamos esse podcast para levar informações para as pessoas. E o que a gente entendeu nesses anos de empresa é os simpatizantes, eles se sentem de alguma forma culpados, eles têm medo de um julgamento de uma sociedade. E é legal, vai ser muito legal esse podcast, apesar de a gente já estar nos 15 minutos, porque assim, é possível ter um casal, um sendo, um não sendo, não ter julgamento entre vocês, um entender o lado do outro, apesar que você deve sofrer um pouco, então, né? Então, o que eu tenho passado é o julgamento dos outros veganos e amigas minhas com relação a ser casada com ele. Porque isso acontece, sim, tá? Não vou ser hipócrita e falar que não. Então, eles me perguntam, poxa, você... Falam coisas assim, né, pra mim. E aí eu entro com como que eu compreendo um pouco o lado dele e das outras pessoas, né? Tudo tem a sua fase. Mas existe uma coisa que a gente chama de memória afetiva. Quando ele fala, eu não consigo, né? A carne, querendo ou não, você foi criado num ambiente familiar. Então, é igual o Natal. O Natal sempre vai remeter a comida. E ainda mais pra ele que é cultural, né? É cultural. Mas, então, isso, mais difícil. Isso é uma coisa que né? é extremamente engraçada, né? Porque a emoção de estar naquele momento não é a carne que proporciona. É o momento onde a carne foi introduzida para a pessoa. E no nosso último Natal foi a coisa mais surpreendente da minha vida. Eu sentei na mesa da ceia de Natal e mais de 70% dos alimentos que estavam naquela mesa eram veganos. Nossa. A minha família inteira está se tornando vegana. O meu cunhado, que é o irmão dele, que estudou comigo, porque eu conheci ele por causa do meu cunhado. Nós fizemos faculdade junto, a gente era amigo. Depois a gente foi trabalhar numa mesma academia e daí que eu conheci ele. Então eu tinha amizade com o irmão dele. Hoje, meu cunhado também é vegano. Então ele foi. É vegano. Então eu tinha um problema para ir para casa da minha sogra. Que eu tô cada vez mais está me cercando. Uma hora eu vou ter que decidir. Eu ia para casa da minha sogra com ele e com a minha filha. Minha sogra gosta de te agradar com o alimento. Então ela ficava frustrada porque ela ficava, eu queria fazer isso, mas a Magda não come. Eu queria não sei o quê. Aí um dia eu peguei e dei uma bronca no meu sogro, na minha sogra. Falei, o seguinte, é a última vez que eu venho para Bauru. Por quê? Porque vocês estão incomodados comigo. Gente, eu tô bem. Vocês não estão vendo a minha comida? Não, mas é que a gente quer te agradar. Eu falei assim, então tá. A presença de vocês me agrada. Ou melhor, quer me agradar? Não tem bolo vegano aqui nessa cidade? Vai lá, compra um bolo vegano pra mim. Só que se eu ouvir mais uma vez que vocês estão frustrados, eu não venho mais. Isso. Aí eles... pode falar. Aí eles pararam. Mas isso é triste, né? Porque, assim, é que a pessoa que ela quer te tratar bem, ela não entende que a presença dela é infinitamente mais importante do que um prato de comida. Não tenho dúvida. Mas aí já é da pessoa, ela gosta de agradar, você tem que comer coisa... E pessoa mais antiga, por exemplo, a Bisa, né? Que, você não vai comer nem um pedacinho do meu pudim? Né? Coisa de vó. É uma desfeita pra eles, isso, né? E até pra gente introduzir na nossa família, falar que não, a gente não vai comer, você fala, E as pessoas se preocupam mais, às vezes, com a gente do que a gente mesmo tá preocupado com a comida, né? Se a gente come arroz, feijão, batata... Bom, eu pelo menos como, né? Batata frita, e, enfim... Você se vira. Mas fácil, tem uma coisa salada. que acontece muito. Se você chegar num lugar e não falar que é vegano, ninguém te pede seu exame de sangue. Ninguém pergunta da sua B12. Ninguém pergunta. Não tá escrito na testa, Mas, cara, né? você falou que é vegano, a primeira coisa... Como é que estão os seus exames? Porque o pessoal não tem acesso a informações ainda, né? E tem muitas pessoas que não querem saber isso, não, né? Lógico, tem. Mas tem muita gente que quer saber, que quando você fala, a pessoa se mostra curiosa. E como que você é um vegano não é chato sendo vegano? Porque tem o vegano que é chato, né? Que ninguém pergunta e ele quer falar. Então não adianta você querer mudar o outro. Mas tudo, todo mundo, né? Tem um cara que tem uma religião X, que quer todos aqueles que praticam algo que não é comum na sociedade acabam querendo mostrar que aquela é a sua verdade. Né? E acabam se tornando chato. Acho que o grande segredo é encontrar o equilíbrio, né? Olha, eu consigo viver no meio, né? Se a pessoa te perguntar, né? Se a pessoa te perguntar, olha, você está interessado em saber? Tô, por quê?
E às vezes eu pergunto, mas você quer saber mesmo? Mas e o leite? Ah, mas o leite não tem problema. Aí eu olho assim, eu falo, tem muito problema, é até pior que a carne. Não, aí a pessoa insiste, eu falo, você quer realmente saber? Porque o que eu vou falar pra você, você não vai gostar. Você vai ficar triste, você vai ficar... O ovo, mas a galinha não sofre. Eles não têm esse conhecimento. Botar um ovo pra ver se a galinha não sofre. E é tão bizarro que quando você fala, as pessoas ficam chocadas e falam, só pode ser mentira, isso é fake news. Né? Eles não acreditam. E essa questão da família é interessante, porque lembra Natal? Eu já tive crise, falei assim, eu não vou passar o Natal com a família. A gente teve isso. E dessas 2 últimas vezes, né, quando nós chegamos, todo mundo, Magda, tem isso aqui, tem aquilo. Aí todo mundo começou a comer junto, né? E é o que ele falou, nesse último teve pouquíssimo, assim. Acho que teve, só para falar que não tinha ali o Teve um peru de Natal. Eu acho que teve um peru de Natal, o resto, tudo eu podia comer. Tudo. E era que assim, o Natal ele é mais impactante, porque você vê o bicho inteiro, né? Então você vê o porco com a maçã, você vê o pernil inteirão, de repente cortasse, então... Acho que foi o primeiro ou segundo Natal. Acho que foi o segundo Natal que a gente teve. Pra gente foi bem assim. Porque eram os animais inteiros. Aí você fala, putz, meu. Então, eu tenho ainda... enfim. Vou falar que eu ainda tenho mais um agravante, né? Como eu trabalho com essa parte de terapias energéticas, e a gente começa a ficar muito mais sensível. Eu lembro que quando ele foi participar do concurso lá de comida, ele... pode falar, Masterchef. Você foi pro Masterchef? Foi pro Masterchef. Ele precisava, né? Eu provei, eu falei assim, deixa eu provar, acho que não vai ter problema. Eu provei o prato que você ia fazer, que foi só um pedaço. Eu praticamente sabia... Desaba. Não, eu sabia a vida daquele animal, sabe aquela coisa? De você, a hora que colocar na boca, você saber o que aquilo passou... Você vai falar, eu não acredito nisso, né? Bom, é a minha experiência. Mas a energia muda mesmo. Hoje então, eu percebo pelo Alan, né? Nós estamos há 16 anos juntos. E eu percebo nele que ele se tornou uma pessoa um pouco mais calma, mais branda, né? Você sente a aura da pessoa. Sim, vai mudando. Vai mudando, muda bastante. Por conta dessa carga energética. Né? Até, por que foi... Todos falam, né? Olha, você tem que orar sobre o alimento. Você fazer uma imposição de mãos sobre o alimento. Não é repetir a palavra da oração, mas é emanar verdadeiramente por um instante, que é muito rápido, um sentimento de gratidão. Se você não estiver sentindo aquela gratidão, não adianta você ficar orando. Jesus, o Pai, não sei o quê, cada um, né, chama do que quiser. Mas a hora que você faz a imposição de mãos e sente isso, essa energia vem, ela vai neutralizar tudo que tem de carga negativa naquela comida. Mesmo que não seja um animal que esteja ali, mas se essa comida foi preparada por uma pessoa que estava em angústia, que estava em sofrimento, que estava com rancor, com raiva, é uma carga, porque tudo que está aqui é energia. Né? Então você muitas vezes come uma comida e começa a passar mal. Aí você vai falar assim, poxa, fui naquele restaurante, acho que aquela comida estava estragada. Peraí, mas às vezes estava estragada mesmo, mas não estragada do jeito que a gente acha que estava, mas a energia da comida estava estragada. Então a gente fica mais sensível, né? Então as coisas a gente começa a perceber mais, e aí tem que aprender a lidar com isso. Aí tem que aprender a lidar também. Você às vezes pode cozinhar a mesma coisa estando em estados de espírito diferentes, que o alimento vai sair diferente. Muda às o vezes, gosto. Você fala assim, nossa, errei essa receita. Mas não é, você tem que perceber como que você estava, né, espiritualmente, né, a sua energia. Emocionalmente, isso que você mentalmente. tá falando é o que eu tenho sentido com os meus pratos agora. Eu não consigo, por exemplo, acho que uma das grandes artes da gastronomia é o empratamento. Eu não consigo mais, eu não tenho conseguido empratar pratos que têm proteína animal. Tanto é que assim, eu faço pratos para ela que ela fala assim, ele não tem criatividade, eu não tenho criatividade ele não consegue sentir prazer naquilo. Ele joga lá a carne dele. Tanto é que assim, eu só posto, não é que eu só posto por causa dela. Não, é porque é realmente aquilo que eu tô fazendo. Instagram? Deixa eu seguir Dom Gustavo 3. É Dom. É Dom _ Gustavo _ 3. Eu assisto, eu adoro isso. assistir Masterchef, né? Adoro. E quando eu te olhei assim, eu falei, nossa, sabe quando parece que você conhece a pessoa de Mas algum eu achei lugar? ótimo que ele não ficou, porque só se o Não, Masterchef fosse vegano, porque eu não queria que ele ficasse lá fazendo Gustavo comida. 3.
Dom, vou falar aqui pra todo mundo escutar. Dom, Gustavo. 3. Acho que é Dom Underline Gustavo. Ah, é 3. Dom Underline Isso. Gustavo 3, legal. Nem ele sabe o Instagram Eu dele, sei. que ele não usa muito. Mas é engraçado exatamente por causa disso. Porque assim, eu não tenho mais criatividade. Eu percebo que me trava. Já os meus pratos, é cada um mais bonito que o outro. Eu falo, gente, o que é isso? E assim, não é um evento, é todo dia você chega, eu chego do trabalho, tem uma entrada, fica aí, não deixa nem eu entrar na Olha, cozinha. que fantástico. Você tem que Não, aprender a não. fazer umas aulas com Eu faço a ele. entrada, mas eu faço com pipoca, miojo, sei lá. Um prato principal e uma sobremesa. E aí, como é que eu fico na minha situação Meu de ter um corpo? Deus! Porque assim, olha só o desafio pra mim. Como é que eu faço pra manter a forma com esse homem Com em casa, chefe. gente? E como, Não dá. e de onde que você é do Rio Grande? Eu sou de Porto Alegre mesmo. Você é de da Porto capital. Alegre? Sou da capital. E assim, é difícil, né? Porque as pessoas falam muito, principalmente os amigos, falam, cara, você é gaúcho, você não pode virar vegano de jeito nenhum. Mas você sabia Então- que um dos maiores números de, não sei se é vegano ou vegetariano, de restaurante vegetariano e vegano está em Porto Alegre? Não sabia. É. Olha, cara, você aprende todo dia. Tem não mais que São adianta. Paulo. É muito legal. Mas a gente participou de um evento em Porto Alegre, há uns 2 anos, antes da pandemia, e todo mundo chegava no nosso stand e falava assim, nossa, mas suplemento vegano, vocês são loucos de participar de um evento em Porto Alegre com produto vegano? Quebrando o tabu. Que né? Mas é isso que a gente faz. Eu acho que Sim, faz. eu acho que esse é o grande diferencial, né? Eu acho que não só pra marca de vocês, mas é buscar que as pessoas realmente mudem, né? Tem que Entendem, pensar, né? tem que Tem pensar opção. diferente, né? Não tem mais aquilo que... Às vezes a gente entra numas crisezinhas existenciais, falando, isso aqui não vai dar nunca certo, né? Mas você vai vendo assim, porque antes não tinha muita opção, não tinha muito conhecimento, agora as pessoas já têm essa condição, né? Mas aí cai naquilo que ele falou, olha, eu não estou conseguindo ainda, eu estou diminuindo aos poucos. E nós, como veganos, eu vou falar que eu sou 100% hardcore, você tem uma ânsia e passa pela minha cabeça, poxa vida, mas os animais não têm esse tempo. Enquanto vocês estão na transição, isso passa na minha cabeça, né? Falo, poxa, é para ontem para eles, né? A gente tem que ficar esperando, né? Os seres humanos decidir quando que ele para de ter a vontade, mas não tem outro jeito. E é o que eu falo para os meus amigos Mas a que diminuição já é muito importante. já é importante. Não, e assim, gente, eu tava até antes no carro, a gente vindo pra cá, a gente conversou, né? Vocês ficaram com medo do podcast? Sim. Eu tava nervoso. Eu já estava mais acostumada a fazer umas gravações. Não, tipo, com Vai. assunto. Não, de eu repente tava você fala que não nervoso era. exatamente por causa disso, por causa da questão de eu não ser vegano. Mas ele devia estar mais tenso. Eu tava tensa. Eu nem dormi. Ai, que mentira. Mas a gente vinha no carro conversando e, assim, eu acho que os grandes sinais que o mundo tem mostrado da mudança, né? Gordon Ramsay. Cara, assim, eu de verdade, pode falar quem for, estrela Michelin, não sei o quê, mas pra mim ele é o melhor do mundo. E o cara anunciou que ele tá aderindo ao vegetarianismo e ao veganismo Ele dentro... é um grande influenciador. Ele é cara, ele talvez maiores. seja o maior influenciador de gastronomia no mundo. E ele tá falando abertamente, não, eu estou me abrindo ao veganismo e ao vegetarianismo. Se você pegar, por exemplo, os próprios chefes, né? Sim. Os grandes chefes renomados que ainda cozinham com carne, eles falam, beleza, eu vou cozinhar, mas eu vou cozinhar, vou usar o animal por inteiro, porque não é justo Sim. eu jogar a pata dele fora ou isso. Então, de alguma forma, é errado, mas é uma consciência Já diferente começa- de 20 anos atrás, o cara falando, só vou usar picanha e o resto joga São fora. níveis de consciência, né? Vai indo até... Eu não lembro o nome dele, mas é um cara que acho que várias vezes recebeu, ele é 3 estrelas Michelin. Ele simplesmente, o ano passado, ele mudou o restaurante dele inteiro. Falou, a partir de agora não entra proteína vegana. Desculpa, proteína animal. É totalmente vegetariano e vegano. Eu acho que eu cheguei a ver isso. Ele, assim, daí. foi uma surpresa pro mundo da gastronomia. Esse chefe, eu não vou lembrar o nome dele agora de cabeça. Mas, assim, foi uma das notícias que foi bombástica. O cara é, assim, um dos maiores do mundo. Ele tem um restaurante? Tem, eu acho que é na eu Suíça, vi, se eu não me engano. Eu vi E o essa cara, reportagem. o cara faz cada prato, assim, pra quem gosta de gastronomia, a gente se inspira muito nisso, né? E quando você vê uma pessoa como essa, um influenciador, um grande chefe, falando, peraí, cara, não faz mais sentido na minha vida eu cozinhar com proteína animal. Então, e eu consigo atender o público, assim, tem fila no restaurante Ele do cara. vai tentando recriar. A gente tem uma situação em casa, acho que eu posso falar aqui, né? Eu sou um pouco esquisita, né? Vou falar a verdade. Eu, de fato, não necessito do sabor.
né? Até ele acha muito estranho. Lógico, não vou falar. Quando ele faz a comida e faz a coisa gostosa ali, eu vou comer, nossa, que delícia esse brigadeiro, que delícia esse aqui, brigadeiro vegano. Mas se não tiver, eu vou nutrir simplesmente meu corpo, ó. Tanto é que às vezes eu cozinho, outro dia eu cozinhei feijão, ele falou, você cozinhou feijão pra você? Eu falei, cozinhei. Mas você já comeu? Eu falei, já. Mas você não temperou? Não, eu só precisava do feijão. Pôs pra dentro. Aí O sai alimento comendo. é pra isso, O alimento né? é a cenoura, que você precisa sair comendo a cenoura, não importa se é 3 da manhã, se é 5 da tarde, se é no café. Eu preciso de uma cenoura. Que horas? No café da manhã. Meu corpo tá precisando. Tô sentindo que tá precisando e também já tenho lá meus esquemas. Eu saio comendo a cenoura, não tem todo Feijão aquele com ritual. nutricionalista, fica uma delícia. Só que, lógico, eu entendo que as pessoas não vão nutrir somente o corpo. Elas precisam ter um alimento que tenha Prazer. sabor, que tenha prazer. Porque isso gera hormônios, né? Quando você come, você gera serotonina também através de um prato que você saboreia. Então é importante, por isso que eu gosto de provar, eu gosto de falar, olha, dá certo fazer isso aqui. Gente, eu tô comendo isso daqui, olha que delícia, porque eu gosto. É que eu só não fico muito presa. E aí a gente teve essa situação de eu não, ele querer agradar alguém, a gente passou por isso. E eu tá lá, no meu mundinho, no meu mundo vegano. E aí eu comecei a perceber que ele se sentia frustrado. Ele, por muito tempo, eu não tomo álcool. Só que ele tinha aquele sonho de ter esposa, que toma um vinhozinho Você com toma ele. álcool, Gustavo? É. Eu vou te explicar o porquê. Mas se você falar que toma, a gente janta, elas não tomam, a gente Você toma. também não toma? É mais ou menos isso. Não é pouco álcool, não. Aí eu Não, falei, e às vezes eu me sinto até inconveniente. Porque ele fala assim, poxa, você podia me acompanhar, né? Então, comecei a me sentir egoísta. Eu falei, quer saber? Quem cozinha quer cozinhar para agradar alguém, né? Ele quer ter esposa. Eu comecei, né, a tomar um vinhozinho com ele. Aí ele começou a fazer os pratos pra mim. Poxa, que legal, vou comer. E aí Isso a é gente... muito top de ser casado com um chefe, né? Ah. Sim. Você fala assim, eu nem vou esquentar porque eu vou Não, jantar. Mas- e assim, um mas chefe é que, assim que mesmo. faz ainda aquele tratamento, porque a gente come com os olhos, verdade. né? Sim, Então, muda tudo. Muda tudo. A gente tem aí a Si, que participou aqui do podcast com a gente, que ela faz fotos maravilhosas que eu falo, meu Deus do céu, eu queria esse Não é prato. igual, É maravilhoso, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já experimentou esses hambúrgueres veganos, tipo Seara? O que você acha, você como chefe? Imita, não imita? E carnista, né? É assim, Imita, não imita, vou tá falar longe. bem a verdade. Eu acho que falando de marcas mesmo, a Futuro Burger pra mim é gordura pura. Eu não Exato. gostei. Não gostei. Nós comemos um recentemente. Mas a Futuro Burger, eu gosto do... Se você não comer todo dia, né? Não. Você come um dia, tudo bem. Dura comer todo dia. Eu gosto de um que é o almôndega. A almôndega Já verdade. o O hambúrguer. o não. hambúrguer eu acho muito gorduroso, mas a almôndega eu acho boa. boa. Eu não lembro. Mas eu não outro. estudei a questão da parte nutricional, que realmente Não, quanto aí tem não é de bom. gordura, né? Eu tenho uma Mas é de vez outra em marca quando. que eu trouxe pra ela outro dia e eu comi também. Eu não vou lembrar, mas é uma caixinha verde e vem uns 4 hambúrgueres dentro. Esse foi assim, o que eu achei mais próximo, inclusive em sabor. Vamos falar assim do sabor realmente, aquele toque defumado, até que ele sem colocar na churrasqueira, mas é o defumado. Então assim, eu achei muito gostoso. E o filé pronto saudável? Verdade. Esse também, É. mas ele já é um valor mais caro no mercado, é diferente. É Da Sora, tem Da um que Sora. chama É muito filé bom. pronto saudável. Saudável. Ele não precisa inchar, você não precisa Ele hidratar vem- ele vem pronto. Você só joga. Eu achei muito saboroso. Nós já compramos. Muito. nós já compramos. Só que o valor dele é diferente do outro que eles vendem também, que você precisa hidratar. É. Mas eu aceito bem os dois, Você assim. faz hambúrguer vegano Faço. caseiro? Faz? Faço. Putz, vamos Ele jantar. fez- Convida a gente pra jantar nessa Ele casa. fez receita com todo. Ele fez A gente vai receita estar perto, a gente com vai estar em todos. Itaiatuba. Vamos. Ah? Vamos sim. Ele fez com todos os Nutritional Yeast vários hambúrgueres Eu para fiz. deixar para mim. Vou te mandar Acho que aqui. até fiz um vídeo, né? Publiquei já. Tem. Ele preparando com todos os Nutritional Yeast da W Vegan e deixou para semana no Olha. congelador, só para eu tirar e botar na frigideira. Eu Ficou maravilhoso. Ele usou os sabores dos Nutritional Yeast. Aí cada acho um que era um sabor. Que assim, bom. como eu falei, né? É uma questão de realmente, quando você começa a ter as opções, você começa a querer desenvolver, né? E eu Então, esse prefiro trabalho, isso que é ele faça do que esses que a gente compra. E é Eu engraçado. gosto. Ah, mas é melhor. muito melhor. É esse o ponto, né? O caseiro é o melhor, né? Por mais que você diferente. pegue um produto como esse, é um produto industrializado. Assim, não é criticar ninguém, assim,
cada um, eles têm lá uma concepção de receita, o que eles consideram que vai chegar mais próximo do sabor. Mas nada como você pegar os seus ingredientes e ir provando, você vai colocando na receita, vai pedindo opinião, principalmente para ela. E vai curtindo o momento eu ali, acho que isso né? é legal, isso é bacana. Vai curtindo o momento. E como a gente tem opções, no caso, como da W Vegan, que você consegue ter as diferentes opções, então assim, você vai lá e incorpora isso, você fala, opa, tá muito parecido, não dá pra ir... Assim, e de fato, se você colocar para qualquer carnista comer um hambúrguer, sem falar absolutamente nada. Tem sem nem muitos saber que ela é vegana, porque as confunde, pessoas até... não, isso aqui é vegano, né? Então, assim, se você não falar nada, as pessoas comem e não falam nada. Isso é. E o que você acha como vegana dessas grandes marcas, Sadia, Seara, entrarem no mercado? Eu acho que é válido. Tem muito vegano que vai falar, mas você vai incentivar, né? Eles ainda estão matando animais. Só que assim, eles estão ajudando a divulgar também, porque muita gente que nem sabe que existe o veganismo e segue aquela marca, ele vê, mas o que é isso aqui? Então assim, vai abrindo a cabeça. Lógico que vai chegar um ponto que, é o que eu falo, eu só vou apoiar empresas veganas. Eu já perdi muita coisa, né? Por ter, às vezes a pessoa vê lá no Instagram, eles querem, nossa, legal o seu Instagram, você não quer que eu te patrocine, você não quer divulgar minha marca? Eu falo, viu, você leu lá, eu sou vegana. Mas não dá. Inclusive, empresa de suplemento que tem linha vegana já me chamou depois que eu estava, né, utilizando os produtos da W Vegan. Acho que eu tive umas 5, 6 empresas que chamaram, olha, nós estamos com uma linha vegana. Eu falei, então. E eu vou te dizer... Mas cara, desculpa, eu já tô com a W Vegan que é 100% vegano. E eu vou te dizer que os seus vídeos, as suas fotos, seus posts são os melhores. Pô, legal. Parece profissional. Nossa, com o celular porcaria. Não, senhor, meu celular... quem edita sou eu. Créditos para Gustavo. Se eu tiver um celular bom, então o bagulho vai explodir. Sucesso. E voltando pro esporte agora, Magda, você disse que até 2017 você consumia whey protein, né? Qual a diferença que você sentiu na sua performance consumindo a proteína vegetal? Primeiro lugar que eu acredito muito que a performance está ligada com o seu padrão emocional, o seu nível de felicidade, de tranquilidade. Então eu lembro que quando eu decidi tirar a proteína animal, né, mesmo que seja só o whey protein, que é do leite, foi como tirar o mundo das minhas costas. Eu me senti tão feliz, eu falava, todo dia eu acordava e falava, eu fiz a coisa certa. Energeticamente, eu fiquei mais forte. Eu acredito assim... e assim, querendo ou não, o leite, né, a proteína do leite causa danos no organismo humano. Né? Por mais que seja... não só no padrão energético, mas eu me senti muito melhor. Eu não tive nenhum tipo de queda no rendimento. Pelo contrário, eu fiquei mais forte. Não sei se eu não fiz nenhum teste para mim, para saber se eu fiquei mais forte porque eu desintoxiquei meu organismo do leite, ou se porque eu fiquei muito feliz. Né? E daí eu me motivei. Não sei, eu só sei que o resultado foi que eu não perdi força, pelo contrário. Fiquei melhor. Você como vegana, você tomaria vacina? Você toma? Então, o que você acha desse assunto? São assuntos polêmicos. Nós tivemos essa conversa. Então, essa conversa ela já é antiga, porque eu nunca tomo vacina. Desculpa, gente, não sigam o que eu tô falando, né? Que eu falei assim... nem a minha filha vai tomar porque ele vai tomar, porque outra pessoa vai tomar, mas eu não tomo, né? Quando começou o negócio do Covid, eu sei que até o meu sogro, né, levou uns remédios lá em casa, como que chama aquele remédio? Ivermectina, e queria que todo mundo tomasse. E ele toda vez ligava, a Magda já tomou? Aí o Gustavo falava, não, a Magda não toma remédio. Não, mas ela tem que tomar. Eu falei, não vou tomar, porque eu não tomo remédio. Né? Então, por quê? Porque eu já sei que o meu organismo ele funciona de um jeito e Magda, preferia deixar a natureza agir. Eu sou parte do planeta, eu sou parte da mesma matéria que esse planeta é constituído, né? Então, assim, eu não queria tomar. Aí, nós tivemos a discussão em casa, não é discussão briga, mas é uma conversa, e ele falou, você que decide, tá? Eu acho que você deveria tomar, né? Eu acho que você deveria tomar, mas você decide. Aí eu parei, né? Pensei, Deus, o que eu faço, né? Tomo ou não tomo? Aí eu penso assim, se eu tiver que ficar doente, ou sei lá, vir morrer por Covid, ou acontecer alguma coisa, isso vai acontecer eu tomando ou não tomando. Se eu tiver que não tomar vacina e isso prejudicar alguém de alguma forma, que foi o que aconteceu, ele trabalha, ele tem um cargo, uma responsabilidade numa grande empresa,
que é uma multinacional. E eles... Desculpa. Alguma coisa relacionada a chefe ou não? O quê? O seu emprego? Não é. Não é. É por isso que eu disse, eu ainda sou chefe amador, mas Entendi. eu tô tentando... ele tem outra profissão. Tem outra profissão. Entendi. E essa empresa que ele trabalha, tem todos os funcionários, a família tem que vacinar. Né? Existe uma possibilidade disso prejudicar? Sim, não só ele, a mim também, porque se ele perdeu o emprego, eu também tenho, né? Então, foi na semana passada, que eu já tinha decidido que eu não ia tomar, já vem desde sempre, aí ele falou, olha, vai chegar, a empresa vai pedir aí para os funcionários, a gente precisa tomar. Eu falei, eu não vou. Mas você não toma porque é testado em animais ou por um conceito seu da natureza? As duas coisas, mais eu sei que as coisas estão assim, estão sendo testadas em animais e eu sou contra. Eu acho que se todo mundo se recusasse de fato a tomar, a ciência já tem condição de fazer de outra forma. Já existe outra forma, só que é muito mais caro, trabalhoso. Só que é lógico que é mais caro, é mais trabalhoso. Eu vou ser meio advogado do diabo aqui. Sim. Mas o veganismo, a pessoa que criou o veganismo, ela diz, na medida do possível e do praticável. Como a gente não tem a opção não testada em animais, isso você não tomaria baseado nesse preceito? Porque imagina assim, imagina cair um avião, né, no meio da Amazônia. A gente tem que comer as pessoas que vão morrendo ali. Eu Sabe? sei. Porque tem um filme que aconteceu isso de verdade. Caiu o avião, mas fala. Será que nesse conceito da medida, do possível, do praticável, não te dá uma certa tranquilidade para você tomar essa vacina e não propagar essa vacina para outras pessoas, por exemplo? Você fala então se eu não tomar, eu tô pondo a vida de outras pessoas em riscos? Então, aí é um assunto muito polêmico que se eu falar, vou ser odiada. Porque, não, é verdade. Porque eu preciso gerar corte, entendeu? Isso, porque assim, eu sou uma pessoa assim, eu trabalho inclusive com isso. Eu sou uma terapeuta energética espiritual. E eu trabalho com o mundo espiritual. Aliás, eu estou envolvida com isso, com um pé lá e outro aqui, desde que eu sou criança. Eu aprendi a lidar com isso ao longo da minha vida. Né? Então, quando você olha a vida do ser humano, a vida de todos os animais, está uma das leis universais que a gente fala que é a cosmoética, que não é a ética dos homens, é do cosmos. É você não interferir no processo de evolução de nenhum outro ser. Nenhum outro ser é nenhuma criatura divina. Sim. Que estão passando por um aprendizado aqui como nós. Então, esse planeta não é do ser humano, né? Verdade. Só o ser humano não é filho de Deus. E se a minha espécie tiver que se extinguir, porque ela está se autodestruindo, exatamente, eu não posso fazer nada. Mas o seu filho vai. Não que eu não ame a minha filha e meu marido, é a espécie. Então eu não quero tirar a vida. Mas e se tiver um cachorro caindo no precipício e uma criança? Quem você salva? Eu salvo a criança, tá? Eu vou salvar a criança. Se eu tiver que escolher, eu vou salvar a criança, sim, tá? Mas a gente está falando de uma outra esfera. Né? Se eu tiver que fazer uma escolha entre um outro, eu vou ter que salvar a criança, lógico. Mas, quando eu falo assim que, olha, se vocês não criarem uma vacina, né? Porque vocês geraram doença a partir do momento que vocês estavam interferindo nesses animais. Falando do Covid. Sim. Está provado mais do que 1000 vezes que vem daí. Por que estava interferindo? Por que as pessoas estão fazendo isso ainda? Depois de já existir opção, ainda continua por conta do sistema todo. Né? O sistema quer o quê? Quer que a gente continue. A mesma coisa a indústria farmacológica. Ela quer que você te ajudar, mas ela quer que você não morra, mas ela não quer que você sare. Sim, a cura da AIDS, a cura do câncer. Você faz um remédio para a pessoa se curar eternamente? Não, você faz um remédio que a pessoa melhora de uma coisa e desenvolve outra. Então, mais uma pergunta do advogado. É tudo... Eu vou ser odiada aqui. Porque se eu começar a falar... Essas polêmicas, elas são importantes. É importante. Eu acho que é legal. Leva a discussão. Leva a discussão. E a gente, por exemplo, ele não concorda com a minha forma de pensar. Não, mas a gente fez essa pergunta para todas as outras pessoas que passaram. Não que é uma coisa repetitiva, né? São mas pontos de vista diferentes. São pontos de vista diferentes e foi o que você falou, né? A informação, porque tem pessoas que vão concordar com você. Não que você vai ser odiada, mas muita gente vai concordar com você. Agora a minha pergunta. É que existe opção. Mas o sistema não quer. Não. Pode ser. E as pessoas são coniventes com o sistema porque está confortável, porque toda vez que você precisa mudar alguma coisa, exige
gasto de energia. Ninguém quer gastar energia. Mas será que, entendeu? assim, lógico, só você falou que não tomaria ou não tomou a vacina? Não, eu tomei, faz uma Então semana que eu tomei, no final eu sim. tomei. Eu não queria tomar, só que aí eu tive uma conexão com o meu eu, né, vamos dizer, e eu falei, o que eu devo fazer? Olha, a vacina pode fazer um mal para mim, porque assim, eu já vi vários estudos dizendo que essa vacina que veio, ela pode diminuir muito o seu sistema imunológico. Ao mesmo tempo que é para uma coisa, ela vai... E eu tenho uma regeneração muito acelerada. Eu falo que o meu corpo, ele não é muito normal. Ele é diferente, assim, eu regenero muito rápido. Se eu me cortar em horas que está cicatrizando. Eu falo, por que eu vou mexer num corpo que está funcionando 1000% melhor do que várias pessoas que eu conheço? Eu vou colocar uma química ali para quê? Deixa ele agir natural. Ah, se ralou toda, você passa remédio? Não. Você lava? Não, porque na hora que você se corta ali no chão, você rala o joelho, automaticamente o seu cérebro emite um fluxo neural de cura que manda uma cicatrização, e ele faz isso uma única vez. Se você lavar, você tira a proteção. Aí realmente você vai precisar do antibiótico. Lógico que se daí a pessoa passou por uma cirurgia que não é natural. Então eu falo, se o meu corpo já funciona assim, por que eu vou ficar me entupindo de remédio? Só que aí... Esse chocolate para chocolate. Ele é chocolate, as dependências esse emocionais. É chocolate de verdade, viu? É 100% cacau. Não, esse aí é 80. Foi a Paulinha que que legal. Então, e aí só que aí eu falei, a gente está arriscado a ele ser prejudicado, a família ser prejudicada, né? Eu não quero me responsabilizar por isso, eu vou estar sendo egoísta. E se tiver que eu tomar e ter uma reação... Não, esse não é nosso. Não. Se tiver que eu tomar e ter uma reação, faz parte do meu caminho de vida. O que está escrito para mim, eu vou cumprir. Eu não vou ficar esperneando e brigando com o universo. Se apareceu essa situação na minha vida que está meio que me pressionando a tomar, falei, tá bom, então eu vou ceder e vou. Mas eu poderia ter negado, e ele falou, você fica à vontade. Mas aí me veio aquela sensação, não, pode ir, sabe, fique tranquila, você não vai ser criticada pelo mundo espiritual, pelas frequências que você acessa, porque quando eu falo de frequências, a gente fala até de tinta no corpo, né? Ele é todo tatuado. E o meu irmão é tatuador e eu não tenho nenhuma. Por conta de colocar tatuagem. Algo artificial. E as tintas do meu cunhado são veganas. Olha só, até meu irmão já tá... Foi uma mudança de cultura dele também, tá? Isso foi legal. E o meu irmão, ele ficava meio me espetando, né? Ele vinha em casa, eu lembro que até uma situação que ele tava com dor nas costas, ele nem sabe disso, hein? Vai ficar sabendo agora que ele perdeu uma sessão de quiropraxia comigo. Ele tava sofrendo de dor, já tinha tomado remédio, minha cunhada, nossa, o irmão tá mal. Aí eu sentada na mesa, almoçando, eu falei, nossa, eu pensei, na hora que acabar eu vou descer lá no meu consultório, que fica em casa, tem uma sala, e vou ajustar ele, e ele vai sair daqui zerado. Falei, né, pensei, vai ganhar 1 quilo de graça, né? Aí eu tava com ele e começou a me provocar, tipo, falar uma coisa desnecessária na mesa que ficou todo mundo mudo. Ele falou assim, essa carninha fritando, ó, que não sei o que, e começou, pra ver se eu... Aí eu não falei nada, ficou todo mundo quieto, mas eu pensei assim, não vou fazer porcaria nenhuma de quilo, vai ficar com dor, filho de uma égua. Tá certo, não é? Ele quis provocar, a maldade, quer dizer, eu não tô, eu ainda tenho uma maldadezinha no coração, né? E é isso, e aí agora ele começou com essas tintas veganas, eu fiquei super feliz, porque, poxa, né, já tá investindo nisso também. Mas tem tatuadores que já estão investindo nisso, né? Eu gosto muito de tatuagem, eu gosto muito de reiki, né? E a minha terapeuta, ela fala... O que ela fala? Ai, tá vendo? Tira esse piercing, para com a tatuagem. São frequências, né? Não é que é errado, não tem nada a ver. A gente também tem, são frequências energéticas que a gente acessa. Eu posso trabalhar com frequências mais densas, de auxílio também, que aceitam isso, e outras que são a minha egrégora, que você não consegue se conectar com aquilo. Né? Alguns falam assim, que você vai ser abduzido, a sua reunião lá na nave. Né? Não é isso, mas é um negócio assim que realmente atrapalha. Vocês já foram pra Chapada dos Veadeiros? Eu conheço. Eu morei muitos anos em Brasília, então eu já não saio muito, eu fico na minha toca, né? Eu fico na toca ali concentrada. Você vai amar lá, tem tudo a ver com você, Mari. Você falando de energia, dizem eles que a Chapada dos Veadeiros está... É um cristal, É um cristal todo por baixo. Porque a gente está se tornando, a gente está na busca de se tornar mais cristalino, nós somos muito carbono, nosso corpo físico. Mas é incrível. Então é isso, essa frequência cristalina. Mas é incrível.
eu tinha sentido isso na primeira vez, a gente vai todo ano. Fiquei quieto, não comentei nada com a Fernanda. No segundo ano, é incrível. Você entra numa certa região da Chapada dos Veadeiros, você já sente aquela energia. É uma coisa de louco. E aí você falando das energias, eu falei, deixa eu perguntar pra ela se ela foi. Não, eu acredito muito em energia, eu sou muito... Já definimos o nosso roteiro de férias aí. E lá é um lugar, assim, extremamente diferenciado mesmo. Tem alguns pontos, a gente fala que são vórtices, né, no planeta, que são centros de força, que vêm do chão. E normalmente tem os cristais, porque os cristais, eles são, assim como as pirâmides, são captadores de energia, né, taquiônica. Então, por exemplo, a pirâmide, ela foi construída com uma... ela foi construída pelos egípcios, mas com a ajuda de seres multidimensionais, com auxílio. Sim. Seja ele por intuição, por sonho, dependendo de como a pessoa consegue se conectar. Às vezes a pessoa tem uma ideia, ela acha que a ideia é dela. Mas, enfim, às vezes é só uma transferência, né, de informação. E aí, essas pirâmides, elas foram construídas como captador e gerador quantiônico. Tanto é que as câmeras onde os faraós dormiam eram justamente em posições onde tinha maior concentração. E a gente chama de câmera de cura, né? Cura física. Então tem todo um porquê aí dessas pedras. Legal. Gente, infelizmente, vai gerar muito outros podcasts. Pode ter eu vou querer falar só de chefe, eu vou querer falar só de energia. No próximo, o Gustavo vai estar falando, eu me tornei vegano. No próximo a gente vai fazer o podcast na casa dele, ele cozinhando. Vai ser um prazer, Nossa, não tem problema nenhum. Mas muito obrigado. A gente só pede para que cada um de vocês faça uma pergunta, ou para nós, ou para a W Viga, de alguma curiosidade que vocês têm. Beleza. Quer começar aí? Pode ir. Eu tô Deixa eu formulando pensar. a minha aqui que vai ser bem... Uma pergunta. É bem simples. Vocês têm filhos? O Alan tem um Eu filho. tenho. É do primeiro casamento dele. Que nós não temos juntos, mas o filho dele eu falo que é meu filho do coração. Ai, que lindo. Amo muito. É um rapaz já, né? Que já tá com quase 20 anos. É um excelente. É excelente, assim, extremamente estudioso e um ser iluminado também. Olha, Legal. que legal. Mas decidimos não ter filhos. Por que da pergunta? Não, me deu vontade de perguntar, falar, poxa vida. Nós decidimos não na verdade, eu sempre falei pra ela que toda mulher tem que ser mãe. Sim. Pra ter para entender um pouco do sentido de ser mãe. Mas... não foi minha escolha. Mas você não tem vontade de ser mãe. Eu não... Talvez, você já manifestou, eu falo assim, que a gente já manifestou a nossa criatura na Terra. Não necessariamente tem que ser um filho. A gente vem aqui para manifestar alguma coisa, Talvez né? o seu maior filho seja esse projeto Com de vocês. certeza. E a gente trabalha tanto, sábado, domingo, feriado. E assim, por exemplo, a Fernanda é a Fernanda que cuida da produção, não sou eu. Sim. Então a Fernanda tá todo dia dentro da fábrica, cuidando de cada lote de produção, cada matéria-prima que entra, laudo, essas coisas, entendeu? Então, Legal. Pensando exatamente nesse lado, o que vocês enxergam como oportunidade hoje no Brasil? O que vem pela frente aí como oportunidade de desenvolvimento desse mercado? Não só gastronômico, mas o que vem de novidade? Relacionado ao veganismo, né? Relacionado ao veganismo. O que vocês têm ideia de trazer que é diferente? É lógico, se vocês puderem contar, né? Olha, tem muita coisa diferente vindo aí, que a gente já tem desenvolvido, né? São os nossos próximos lançamentos aí. Mas a gente vê que o Brasil, ele tá crescendo muito, né? O veganismo vem crescendo muito no Brasil. Graças a Deus. E a procura de produtos, não só suplementação, mas que nem a nossa manteiga, o nosso requeijão, né? Essa linha de alimentos, ela vem crescendo bastante internamente. Então, eu acho que assim, a tendência é só aumentar mesmo. A procura até mesmo por não só veganos, mas por pessoas que têm a curiosidade. Tem casais, né? A gente fala que que um é vegano, outro não é. Então ter essas opções de... E atender o sabor, Isso está crescendo, casais. O sabor, a gente vem em busca muito de sabor, porque é a primeira pergunta que fazem pra gente. Qual o gosto e qual o preço. E a textura, verdade, o preço. As pessoas ainda sabor e vinculam preço. Produtos especiais ainda a preços altos, né? Mas isso é uma a gente diferencial tá vendo da W Vegan, né? Nos produtos a gente percebe, porque você vê, tudo que é vegano normalmente é mais caro. Mais caro.
E suplementação não é barata. E existem suplementos muito baratos. Inclusive, já perguntaram para mim, é confiável? Porque estava tão barato, as pessoas mandam para mim, eu falo a verdade. E perguntam pra gente. Mas, Magda, tá esse preço mesmo? Eu falei, meu, eu tomo isso, eu tomo aquilo, pode comprar. Tô viva aqui, tô bem, tô... Sabe? Na verdade, a palavra não é barata, é justo. Justo, né? acho Justo. que é. Justo. Então, a gente sabe o que é justo para a empresa e o que não é justo. Por exemplo, eu tive uma situação que uma vez eu fui nesses mercados, fui comprar um hambúrguer vegano e chegou um cara do meu lado para pegar o mesmo produto. Ele pegou o produto, quando ele viu o preço, ele falou assim, preço de 4 hambúrguer é 1 quilo de carne e os caras querem que eu vire vegetariano. Não dá, é impossível. Então, isso é muito impactante, né? Com relação ao que a gente acha, o que eu acho do mercado. É engraçado como que a empresa transformou a nossa vida, né? A gente entrou para ganhar dinheiro, a gente entrou para fazer business e a empresa falou assim, calma, é que vocês estão errados. Vocês têm algo diferente para oferecer. E aí a gente foi mudando, aí a gente virou vegano, aí a gente começou a mudar o conceito. Então, hoje pra gente, assim, o que vai ser o mercado? Vai ser maior do que está hoje, ponto. Só que o que a W Vegan quer? A W Vegan quer fazer com que todas as pessoas encontrem produtos veganos dentro da nossa plataforma. Então já estamos desenvolvendo cosmético, estamos desenvolvendo produtos de limpeza, produto home care, produto higiene pessoal, tudo isso a gente já está desenvolvendo. O ano que vem tem muita coisa, muita surpresa. E o dinheiro hoje para a gente não é o importante. A gente acredita que a filosofia que a marca ensinou pra gente é muito mais importante, muito além disso. A gente foi aprovado pelo FDA a semana passada, então a gente vai poder exportar para os Estados Unidos. Então, isso aqui é legal, gente. Eu trabalhei praticamente os últimos 15 anos em indústria alimentícia. Eu sei o quanto isso é difícil. Né? Então, parabéns de verdade para vocês. Já estamos negociando com a China, já foram algumas exportações para lá. O pessoal da Europa todo dia pedindo produto. Então, assim, é a energia. Então, a gente respira a W Vegan, é o nosso filho. Como eu falei no outro podcast, né? Acho que foi com a Iaci. É muito amor envolvido, né? Eu estou lá todos os dias. Não mostro tanto a minha cara quanto o Alan, né? Em vídeos, em lives que ele faz. Ela deveria aparecer, você é muito mais bonita do que eu, né? E simpática, né? Simpática. Mas eu sou muito tímida. Mas eu estou ali, eu me dedico 100% com muito amor, né? Eu falo que eu procuro colocar toda a minha energia positiva em cada produto, provando, no desenvolvimento, na embalagem, né? Porque cada detalhe é feito por nós, né? Então, não existe ali uma pessoa que vai decidir por nós qual que vai ser o rótulo, qual que vai ser a embalagem. E como você disse, é o meu filho. E a gente sente, né, esse amor. Eu não sei se eu já falei, mas se eu falei, eu vou repetir. Eu sou, assim, extremamente grata por vocês existirem nesse momento. Quem conhece a minha história da minha vida, e quem não conhece vai conhecer porque eu estou escrevendo. Eu demorei muito para começar, né, a escrever. Eu deveria ter começado antes, mas acho que tudo tem seu momento. Sim. Sabe o quanto que para mim é importante pessoas que defendem a causa, né? Então, porque sozinho a gente não faz nada, sozinho. Sem né? dúvida. Mas é o que eu falo, união, né? São várias formiguinhas ali, cada um fazendo a sua parte. E é engraçado que os nossos embaixadores, os nossos influenciadores, que assim, é todo dia que chegam pra gente, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas assim, às vezes é tato. Por exemplo, a Paulinha. A Paulinha, ela é uma embaixadora nossa, foi uma das primeiras. Ela não tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, mas ela impacta tantas pessoas ao redor dela, que isso pra gente é super legal. Eu acho que... E ela gosta. Eu vejo, assim, é engraçado. Eu até então eu não tinha contato com vocês só tinha através dela, cara. Passei a ter uma admiração por vocês dois, assim, que... acho que assim, independente de qualquer coisa, parabéns, eu acho que vocês são diferenciados, vocês estão trazendo uma proposta para um mundo muito diferente. Eu acho que essa preocupação que vocês têm é, assim, fora de série. Eu queria ter essa força de chegar no mesmo nível de vocês aqui, né? De vocês de desenvolver essa capacidade, mas eu tenho certeza que a minha evolução ainda
tem alguns degraus, tem alguns passos que eu preciso percorrer e um dia, um dia vai ter esse momento vai chegar. Esquece o Alan de WhatsApp, que o Alan de WhatsApp nem é bom dia, boa tarde, boa noite. Magda isso, Magda aquilo. Eu falo... tanta correria, Não, né? às vezes eu deixo um recadinho pra ele, né? Porque eu e ele, geralmente, a gente faz reuniões, né? De lançamentos, etc. E aí tem uma lousa na sala dele, eu coloco, assim, recadinhos. Obrigada por ser o meu Shrek, né? Porque ele é meio um ogro, né? Ai, meu Deus. Ele não fala bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu sou meio assim também. Eu tô acostumado. Eu só dou patada também, às vezes não é. Eu tô acostumado. E outra coisa, uma observação que eu queria fazer no seu comentário, Gustavo, eu não acho que o vegano ele é mais evoluído, ou ele é mais puro, ou ele é mais do que uma pessoa que come carne. Eu percebi isso também no comentário dele. Não, nós não somos isso. Nós somos seres humanos, pecamos, erramos. A gente só não come carne por uma filosofia. Então, quando você fala, um dia eu vou ser evoluído como vocês, não pensa assim. Pensa, eu só vou parar de comer carne. Mesmo porque existem pessoas que são veganas que roubam também. Não vamos dizer que não rouba, né? Sim. E assim... É sentimento, gente. É difícil da gente até controlar esse tipo de coisa. A gente até tenta, é difícil, eu falo pra ela, eu não suporto, eu não gosto nem de ouvir, às vezes, o som, quando tem algum vídeo, alguma coisa desse tipo, né? Isso me incomoda. E me incomoda ao mesmo tempo, porque não talvez pelo vídeo em si, mas me incomoda do fato de saber que aquilo acontece e eu não ter força suficiente para talvez mudar. Ou que não chegou o tempo. Eu acho que sim, eu acho que isso vai chegar, meu momento talvez chegue. A evolução é diária, né? Não, mas eu já vejo mudanças nele, assim, absurdas, né? Quando a gente casou, se não tivesse churrasco todo sábado e domingo, não era sábado e domingo. E hoje, quantos meses ele fica sem fazer um churrasco? Meses. E quando ele vai, na verdade, ele não faz. Quando vem alguém da família aqui em casa... Você toma bastante chimarrão? Hoje não mais. Porque, de verdade, assim, tem muito pouco tempo, né? Entendi. Mas quando eu vou pra casa da minha mãe, sim. Aí eu tomo bastante. Você toma também? Não. É o que eu falei, né? Eu sou meio esquisito. Quando eu tô fazendo alguma coisa é pra me enturmar, né? Ali. Todo mundo tá fazendo aqui, deixa eu fazer assim, ver se eu me camuflo aqui junto. Mas... Legal. É isso. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. E vai ter outras oportunidades para falar de outros assuntos, né? Com certeza, com certeza. Legal. O Gustavo vai trazer uns pratos aí pra gente degustar. Mas eu vou ter o maior prazer do mundo. Não tenham dúvida disso. Não, mas aí é legal eles irem lá pra você preparar, É verdade. porque ele é todo, né? Tem toda uma... Convidadíssimos já. Tem todo um ritual. Eu acho que esse é o pessoal, eu tenho todo e o um pessoal ritual. que vai em casa, eles não querem ir embora, né? Eles vão na minha casa, as pessoas não querem ir embora mais lá, quer ficar lá, vai ficando aí. Quando ficar pronta a fábrica, vocês vão lá conhecer. Legal. Sim. Ainda é YouTube, é do lado. Legal, pertinho, ótimo. Fazemos questão. Tá ótimo. Gente, foi um prazer. Magda, eu te conheço só de Instagram, né? O Alan que fala mais com você. Mas, assim, eu te acompanho. Que legal. Acho maravilhosos os seus vídeos, suas fotos, seus posts. E muito obrigada. Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, galera. Até a Obrigado, próxima. valeu.